Senhor Jesus, aleluia. Esse hino aqui tem uma pequena palavra que é forte, que é de Deus, que é o amor. Amém. Senhor Jesus, também tem uma palavra pequena aqui, que foi implantada no homem por meio do pecado, que é o ódio. Senhor Jesus. Mas onde há o amor de Deus, há também perdão. Tem lógica, né? Senhor Jesus, onde há o amor de Deus, há perdão. E se há perdão, há reconciliação. Toda vez que perdoamos alguém, nos reconciliamos com ele. Louvado seja o Senhor. É tão forte esse amor. Irmão, foi esse amor, é a causa desse amor que nos encontramos aqui nessa noite. Senhor Jesus. Foi esse amor que moveu a nossa pessoa a sair de casa e vir até aqui. Senhor Jesus, por isso ele vence todo ódio e rancor. Senhor Jesus, e faz o que mais? E semeia a paz do Senhor entre os irmãos. Nessa noite, a paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome, pelo teu amor que nos constrange, pela tua paz, Senhor Jesus, que é semeada entre nós. Louvado seja o teu nome. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, pelo Senhor ter nos trazido aqui, Senhor. Senhor Jesus, fomos movidos por esse amor. Senhor Jesus, queremos estar totalmente mesclado à unidade do Espírito, no vínculo da paz. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, se mostra para nós. Nessa noite, Senhor, enriquece a nossa vida espiritual com a tua palavra. Senhor Jesus, nos dá ouvidos de erudito, Senhor. Ouvidos para ouvir o Senhor. Tira todo o ruído, Senhor. Tira todo incômodo. Tira todo o cansaço, toda a preguiça, tudo que está nos impedindo ainda tocar no Senhor. Senhor, podemos nessa noite liberar o perdão, liberar o nosso espírito, para que ele possa tocar o teu espírito, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos, por mais essa palavra. Senhor Jesus, vamos ler o título geral desse semestre, Nossa Missão. Esse é o título geral, Nossa Missão, que tem como mensagem dessa noite, que tal ler a mensagem? A unidade do Espírito no vínculo da paz, que é a verdade absoluta. Louvado seja o Senhor. Convido os amados a abrir as suas Bíblias em Efésios 4. Louvado seja o Senhor. E nós vamos ler, irmãos, seguindo essa regra. Versículo 1, a primazia é das irmãs. Primeiramente as irmãs. Versículo 2, os irmãos. Versículo 3, as irmãs. E assim até o 6. Amém? As irmãs podem começar, amém? Rogo-vos, eu prisioneiro, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Os irmãos, toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Amém. No vínculo da paz. Aleluia. Somente um corpo E um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança
da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, todos, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amém. Chegamos à primeira mensagem desse volume, do 5º volume. Louvado seja o Senhor. A unidade do Espírito no vínculo da paz. Senhor Jesus, nós já sabemos, irmãos, que a nossa missão é edificar o corpo de Cristo, a igreja. Graças a Deus porque o Senhor nos revelou esse encargo maravilhoso. Então nós precisamos ser um com o plano de Deus. Por que você está aqui? Porque o Senhor te trouxe e o Senhor te deu uma comissão. E a sua comissão é edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Aleluia! Senhor Jesus, então sabemos que Deus tem um plano. O plano de Deus, ele começa com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E qual é o resultado disso? É um lugar de habitação para Deus. Senhor Jesus, tudo que Deus faz, irmão, Deus faz com propósito. Deus não trabalha aleatoriamente. Ele não faz algo assim, será que vai dar certo? Se não der, a gente desfaz. Não, tudo que Ele faz, irmão, é com um propósito. Senhor Jesus, nós sabemos que a história da humanidade começa, há 6.000 anos atrás. E de lá até hoje, irmão, Deus está trabalhando para unificar o seu povo, para gerar nessa terra uma unidade, algo sólido, forte, que possa trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus, então nós sabemos que hoje, segundo o censo passado, que ainda não saiu o resultado desse, 34% da população brasileira já era cristã. 34%. Eu creio que logo após a conclusão do censo que está sendo feito esse ano, isso provavelmente deve dar mais de 50%. Então, imagine o número de irmãos, o número de cristãos, de pessoas que já receberam o Senhor como seu Salvador, é muito grande. Senhor Jesus, mas tem um problema seríssimo, que é a questão da divisão no corpo. Senhor Jesus, por causa da divisão, o Senhor não consegue concluir o seu plano que Ele estabeleceu para essa terra. Senhor Jesus, porque assim, muitos irmãos, não quero nessa noite, não estou aqui, o meu intuito não é falar mal dos cristãos, mas nós sabemos que são muitos ministérios que, de uma certa forma, não leva à expectativa de Deus. O que Deus quer? Deus tem um ministério. E como nós vamos ver nessa noite, o Senhor deu dons aos membros do corpo de Cristo para que eles exercitem isso na igreja e que isso se torne ministério para o ministério. Senhor Jesus, então é muito comum a gente ver nas placas ministério tal, ministério tal, ministério tal, Mas esses ministérios, eles estão convergindo para o único ministério, para a vontade de Deus? Essa é a grande pergunta que fica nessa noite, aqui para nós. Senhor Jesus, o Senhor nos deu uma comissão, A nossa comissão é edificar a igreja como o corpo de Cristo. Nos posicionamos, irmão, tá? A nossa posição hoje é simplesmente pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Louvado seja o Senhor. Não estamos aqui para engrandecer homens, apesar que nós temos o nosso apóstolo que está à nossa frente, que elabora a palavra, que traz a palavra até nós.
é Deus dispensando a ele, mas o nosso objetivo nessa noite é simplesmente engrandecer o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Só Deus é digno de toda honra e toda glória. E Ele está trabalhando isso, irmão. Deus trabalha 24 horas. Ele é incansável. Senhor Jesus, Ele trabalha por meio do seu Espírito, né, que está fazendo toda essa obra de edificação para que o seu filho um dia possa casar com a sua igreja e a igreja com Cristo, ela possa reinar. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então nós vimos que essa mensagem tem como base Efésios 4, de 1 a 6. Aqui no capítulo 1 do 4, Paulo, ele roga, né? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Essa vocação aqui é chamamento, né? Que andeis de modo digno do chamamento. Aleluia. Paulo, em 2 mensagens passadas, ele já vem se apresentando como um prisioneiro em Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, no capítulo 3, no versículo 1, ele disse: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi designado como apóstolo para os gentios. Por meio desse amado irmão que a palavra de Deus chegou até nós. Todas essas revelações, né? E aqui no 4, ele diz de uma vez: rogo-vos eu, o prisioneiro no Senhor. Senhor Jesus. Achei interessante que nós sabemos que Paulo, quando escreveu essas cartas, como ele mesmo afirma, né? Estava preso. E em Roma, Paulo ficou 2 anos preso. E ali ele alugou uma casa. Interessante que ele, ao escrever, ele diz: sou o prisioneiro de Cristo. Senhor Jesus. Ele não diz: eu prisioneiro de Roma, ou em Roma, né? Por quê, irmão? Por quê? Porque o prisioneiro em Roma, ou em qualquer lugar, um dia ele vai desfrutar da sua liberdade. Senhor Jesus. Mas o prisioneiro em Cristo, ele será cativo para toda a vida, até a volta do Senhor. Senhor Jesus. Então, eu quero convidar os irmãos para a gente ler o versículo 4, né? Dessa forma aqui, ó. Rogo-vos, pois eu, Xavier, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Então, antes do prisioneiro, você vai colocar seu nome, que é para você, nessa noite, se identificar com Cristo. Amém? Olha lá. Rogo-vos, pois eu, o Xavier, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. O que é isso, irmão? É você se identificando com Cristo. Assim como Paulo, todos nós também somos prisioneiros em Cristo. E um prisioneiro, ele não tem liberdade. Ele não faz mais o que ele quer. Ele não anda por onde ele quer, né? Ele está sobre uma ordem, ele está sobre, deixa o irmão Alberto, amor de vós, gentil. Irmãos, por amor de vós, gentil. Senhor Jesus, era dessa forma que Paulo se sentia prisioneiro, por causa de cada um de nós, por causa da palavra que precisava chegar até nós. Senhor Jesus. Então nós conhecemos a história de Paulo, né? O Senhor disse que Paulo seria um instrumento para ele. E é dessa forma que Paulo se apresenta, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Também a prisão de Paulo era o próprio Senhor. Antes também, irmãos, nós estávamos cativos. Um dia todos nós estávamos cativos
estávamos presos ao império das trevas. Senhor Jesus. Só que isso não era motivo de alegria para ninguém, não é verdade? Mas hoje, como prisioneiro em Cristo, irmão, nós devemos nos alegrar. Aleluia! Senhor Jesus. Então, seu viver e andar estava debaixo do comando de Cristo. Senhor Jesus. Aí em Gálatas 5, no versículo 16, diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Senhor Jesus. Então, aqui o apóstolo Paulo nos mostrando que nós precisamos ter um viver de andar no Espírito. Senhor Jesus. Esse andar aqui, de Gálatas 5:16, no grego, ele é peripatel, que quer dizer um andar dia após dia exercitando o Espírito. Isso é algo pessoal, né? Todos nós precisamos desse andar peripatel, desse andar no Espírito, né? Desse andar, como ele disse, do modo digno, né? Capítulo 1, que andeis de modo digno da vocação. Esse é o andar peripatel, é o andar de modo digno do chamamento, né? Senhor Jesus, o Senhor um dia nos chamou, né? O Senhor nos chamou. O livro de Efésios diz que fomos chamados, fomos escolhidos antes da fundação do mundo, né? Senhor Jesus. Então, esse andar peripatel, né? É o que nos une, ao Espírito. É um andar individual. Senhor Jesus. Eu e você, irmão, precisamos exercitar isso, praticar isso no nosso dia a dia, aonde nos encontrarmos, nós precisamos estar vivendo e andando no Espírito. Esse é o modo digno de viver, né? Nós sabemos que muitas vezes, irmãos, nós vivemos mais na condição do velho homem, né? Como diz o versículo aqui, ó, digo, porém, andar no Espírito. Por quê? Porque andando no Espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne. Jamais farei as vontades da carne, né? Senhor Jesus. E olha, irmão, nós sabemos que a carne é algo muito forte, não é? É algo muito forte. É tanto que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Senhor Jesus. Então, cada um de nós, ao ser formado por Deus, recebemos um corpo, um espírito e uma alma. 1 Tessalonicenses 5:23. Por que recebemos esse corpo, essa alma e esse espírito? Senhor Jesus. Já foi dito para nós que o espírito e a alma é o sopro de Deus, né? Deus soprou em nós e nos fez alma vivente. Louvado seja o Senhor. Então nós temos condições tranquilas de viver e andar no Espírito. Tudo é uma questão de exercitar. Senhor Jesus, se eu e você nos esforçamos, nos exercitamos para viver no Espírito, Senhor Jesus, com certeza, irmãos, seremos guardados de todas essas coisas, né? Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Voltando a Efésios 4:2, nos dá uma luz, nos mostra um caminho maravilhoso para que andemos de modo digno do nosso chamamento. Como? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos
uns aos outros. Esse, irmão, essa é a condição. Por que nós temos que andar no Espírito? Né? Nós temos que exercitar a humildade, a mansidão, a longanimidade, para poder suportar uns aos outros. Senhor Jesus, nós vimos no hino, né? O amor de Deus vence todo ódio e rancor, toda indiferença, toda dificuldade. Senhor Jesus, quando nós andamos dessa forma, com humildade, né? Exercitando a mansidão, a longanimidade, vamos suportar os irmãos. Senhor Jesus. E olha, irmão, que não é fácil, né? Não é fácil porque nós homens temos uma alma, temos uma carne forte, Senhor Jesus. Então, é necessário haver essa atitude nossa de também nos humilhar, né? Nós não devemos só nos humilhar na presença de Deus, nós também devemos nos humilhar os irmãos, reconhecer quem são os irmãos. Senhor Jesus. Apóstolo Paulo diz na palavra que ele era um dos maiores dos pecadores, né? Senhor Jesus. Então é assim que nós devemos nos sentir, né? Essa semana eu liguei para o Evilásio, foi sexta-feira, para tratar de um assunto com ele, e ele começou brincando comigo, aí no meio da conversa ali, ele falou assim, o que esse imprestável pode te ajudar? Eu comecei a rir, sabe? Esse imprestável. Senhor Jesus, é assim que devemos nos sentir, irmãos, sabe? Nós não temos força nenhuma, não temos nenhuma capacidade, né? A nossa suficiência vem de Deus, mas nós precisamos ter esse coração de suportar os irmãos, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mateus 5:23, nós conhecemos muito bem essa passagem, ali fala das bem-aventuranças. Então 5:23 diz assim, ó, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só como o Senhor dá importância para essa questão da humildade, né? Nós precisamos reconhecer que a nossa condição, irmão, a nossa condição é muito pobre, né? Senhor Jesus. Então nós somos bem-aventurados quando somos humildes de espírito. Aleluia. Humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso já é uma promessa de Deus, né? Agora nós precisamos exercitar essa humildade, não é? Não é que você vai sair dizendo por aí, olha como eu sou humilde. Tem pessoas que falam assim, né? Olha, eu sou muito humilde. Não diga que é humilde. Deixe que as pessoas percebam isso em você, nas suas atitudes, nos seus atos, no seu falar, no seu modo de agir, né? Não diga para ninguém que você é humilde, porque logo em seguida você pode se ensoberbecer e aí o pecado aparece, né? Senhor Jesus. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor Jesus. Amém. Filipenses 3. Filipenses 2:3 diz o seguinte, ó. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenha o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmão, isso aqui está relacionado também com a unidade do Espírito.
Senhor Jesus. O que que diz aqui, ó? Que nós devemos, que nós tenhamos o mesmo amor. Esse amor, irmão, não é o amor carnal, né? Esse amor deve ser o amor ágape, o amor de Deus. Porque amar a quem a gente conhece, a quem a gente convive, é muito fácil. Amar a nossa esposa, amar os nossos filhos, né? Até mesmo amar os irmãos, mas nós precisamos amar, nós precisamos ter esse mesmo amor e também ser unidos de alma, que não é uma coisa tão simples. Nós sabemos que a alma, ela choca, né? A alma choca. A minha alma choca com a sua. Dependendo da condição, dependendo da minha condição, a nossa alma se choca. Então aqui o apóstolo nos encoraja que tenhamos o mesmo amor e sejamos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí só tem uma coisa a ser feito, é andar e viver no Espírito. Senhor Jesus, se eu e você anda e vive no Espírito, nós vamos pensar a mesma coisa, vamos ter o mesmo amor, o mesmo sentimento, né? Você já observou que às vezes você está falando algo e o irmão fala uma coisa e fala, o Espírito testificou. É porque naquele momento, realmente o Espírito mostrou aquele ponto ali, né? Senhor Jesus. Então nós precisamos, irmão, dessa situação, né? O amor é o vínculo da perfeição. Ainda em Filipenses 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Senhor Jesus, então esse amor, ele nos vincula, né? Esse amor nos vincula. Senhor Jesus. É muito claro, irmão, digamos assim, há muitos anos atrás, nenhum de nós conhecia um outro, não é verdade? A não ser família, né? Eu tenho aqui a minha família, mas os demais irmãos eu não conhecia. Aí o Senhor nos trouxe para esse lugar prazível que é a igreja, e por causa desse lugar, irmãos, nós estamos aprendendo a nos amar. Senhor Jesus, quantas vezes nós até testificamos para os irmãos, né? Irmão, eu te amo. Senhor Jesus. Tinha um irmão que hoje ele não está mais no nosso meio, mas sempre que ele me via, ele tinha uma mania de me abraçar e ele me cheirava. Ele disse que eu era cheiroso. Senhor Jesus. Eu falava, irmão, não faz isso. Ele, por que não, irmão? Você sabe que eu te amo. E me abraçava e aquela coisa toda. Senhor Jesus. E hoje nós temos isso, né, irmão? Nós temos esse sentimento para com os irmãos, para com as irmãs, né? Com todo o respeito, suportando, com toda longanimidade, né? Com toda humildade. Louvado seja o Senhor. Como esse amor é maravilhoso. Senhor Jesus, Colossenses 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amado, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Irmão, olha só, revesti-vos. Essa não pode ser uma roupa, essa veste aí não pode ser uma roupa que quando eu chego em casa, eu tiro ela e coloco no cabide. Eu saio na rua, né? Muitas vezes esqueço a roupa, saio, entro no banco, aí alguém fala uma coisa,
eu já não suporto e falo alguma coisa também, né? Senhor Jesus, nós devemos estar revestido, né? Por quê? Porque nós somos eleitos de Deus, né? Santos e amados de termos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha, lendo isso aqui, eu fiquei meditando, Senhor, esse viver cristão não é simples. Não é tão simples. Por quê, irmão? Porque nós precisamos viver a palavra de Deus, né? Quantas vezes eu ainda sou grosso, ainda sou estúpido, ainda dou respostas, muitas vezes estou no trânsito e acontece alguma coisa, aí ainda dou uma resposta. Oh, Senhor, tem de misericórdia, Senhor. Nós não podemos realmente esquecer essas virtudes. Versículo 13, suportai, olha aí, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor. Olha, irmão, isso aqui é muito sério, né? Suportar os irmãos, perdoar os irmãos. Quantas vezes nós devemos perdoar os irmãos? Está fraco. Quantas vezes nós devemos perdoar os irmãos? Eu quero a resposta certinha. Quantas vezes temos que perdoar os irmãos? 70 vezes 7. Né? É infinitamente. Mas muitas vezes, irmão, o irmão me causa um mal e eu perdoo ele. Aí o que acontece? Como é que diz lá uma linguajar da polícia? Reicide, né? Reicide. Aí o irmão peca de novo contra mim. Aí eu já não perdoo ele tão, né, sentindo aquela paz da primeira vez. E aí vem a terceira vez, a quarta vez, aí eu falo, aí eu desisto. Não dá. Né? Mas o Senhor, irmão, Ele nos encoraja a perdoar 70 vezes 7. Ou melhor, nós devemos ter sempre um coração de perdoar os irmãos. E é a melhor coisa, viu, irmão? Porque quando você perdoa, aquilo sai de você, né? Você é limpo daquela condição. E o perdão, irmão, ele tem que ser cabal. Você tem que perdoar e esquecer. Não foi assim que o Senhor Jesus falou para nós? Dos teus pecados não me lembro mais. Senhor Jesus, suportai-vos uns aos outros. Então, o encorajamento, irmão, é se ainda temos alguma mágoa, alguma coisa contra os irmãos, nessa noite, procurar os irmãos, pedir perdão. Muitas vezes nos sentimos altivos, sabe? Pessoas, ele me ofendeu, né? Vocês são testemunho que ele me ofendeu. Esqueça, irmão, esqueça essa condição, né? Peça ao Senhor, Senhor, dai-me um coração de perdoar os irmãos. Senhor Jesus, né? Até mesmo as crianças, né? A gente escuta comentário, puxa, mas a criança fulana hoje foi terrível. Se ele fizer isso semana que vem, eu juro que eu não vou mais cuidar de criança. Né, irmã Elisângela? Temos que ter um coração para perdoar, né, irmã? Senhor Jesus, perdoar os pequeninos, perdoar os irmãos, né? Precisamos dessa unidade, desse vínculo da paz. Louvado seja o Senhor. Esse suportai-vos, ele significa suportar, sustentar uns aos outros, né, para edificar o corpo de Cristo. Senhor Jesus, irmãos, eu estou aqui, né? Eu espero que nenhum irmão aqui tenha nada contra mim, Senhor Jesus. E se estiver, venha nessa noite que eu quero abrir meu coração com você. Mas, irmão, daqui não saio.
né? Esse foi o lugar que o Senhor me colocou. Eu quero permanecer aqui junto com vocês até reinar com Cristo. Louvado seja o Senhor. Então eu peço a vocês que me suporte e que me sustente em amor, porque eu quero ter esse mesmo coração para com vocês. Aleluia. Senhor Jesus. Então, Colossenses 3,14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Você quer ser perfeito? Você precisa exercitar o amor. É o amor, irmão, que vai nos aperfeiçoar, né? É que vai nos levar ao vínculo da perfeição. Senhor Jesus, eu confesso que eu era uma pessoa muito agitada, muito ansiosa e muitas vezes um coração muito duro. Senhor Jesus, até hoje eu ainda luto, irmão, contra essas coisas, Senhor Jesus. Mas eu espero que até a volta de Cristo, o amor de Deus, né, que excede todo entendimento, possa me aperfeiçoar e possa também aperfeiçoar os irmãos. Senhor Jesus, nesse vínculo, né? Ó Senhor Jesus. Então, a unidade do Espírito no vínculo da paz, Efésios 4, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Observa aqui que é preciso ter uma atitude esforçando, né? Não é assim, se der, né? Se der eu amo. Não, irmão, nós precisamos esforçar. Esforçando-vos. Como? Diligentemente. Sem bobear, sem vacilar. Sem ir para lugar nenhum. Aonde é o alvo? O alvo é lá, né? É lá onde Cristo está. Então eu preciso me esforçar diligentemente para preservar a unidade, irmão, né? A unidade no vínculo da paz. Senhor Jesus. Olha só o que diz esse versículo de Mateus 12. Mateus 12, versículo 25, na parte B. Diz o seguinte, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, se nós estamos vivendo a vida da igreja, irmão, nós precisamos ter esse cuidado de preservar a unidade entre os irmãos. A palavra diz, irmão, que nós devemos ser um pacificador, né? Aqueles que promovem a paz. Se você por acaso ouvir algum irmão, né, com queixa de outro, falando alguma coisa, não alimente ele. Não dê suporte para ele, naquele sentido. O que você tem que levar? Você tem que pacificar. Você tem que levar a paz. Você tem que mostrar para ele, né? Por mais que ele esteja certo, você deve mostrar para ele que ele deve se humilhar e que ele deve amar o irmão. Senhor Jesus, porque assim, irmão, aconteceu com Cristo. Cristo nos amou de tal maneira, né? Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, esforçando-vos diligente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Senhor Jesus. Isso é fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus. Quero ler com os irmãos 1 Tessalonicenses 5:23, que nos dá aqui, irmão, nos dá algo assim, 1 Tessalonicenses 2,
2,13. Olha só. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graça a Deus. 2 pontos. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Irmão, acolher a palavra. A palavra que está sendo falada nessa noite, né? Que o Espírito de Deus está usando esse homem que os fala, essa palavra não é de homens. Aí, irmão, se até esse momento você ainda não conseguiu acolher, mas não estou entendendo o que esse irmão está falando aí, ó. Eu li a mensagem, mas não falou nada disso. Está totalmente perdido, irmão. Comece a acolher a palavra que é de Deus. Senhor Jesus. Os tessalonicenses, irmão, foram bem-aventurados porque acolheram a palavra que o apóstolo Paulo transmitiu a eles, né? Senhor Jesus. Esse acolher, né, é também guardar, armazenar essa palavra, é praticar essa palavra, né? Porque essa palavra é de Deus. Senhor Jesus, é o Senhor que está nos falando, é o Senhor que está trabalhando isso em nós, né? Senhor Jesus, se você, irmão, permitir que a palavra trabalhe dentro de você, no seu coração, vai haver mudança, vai haver transformação. Às vezes, muitas vezes, nós até clamamos, Senhor, por que eu não mudo? Por que eu não entendo? Por que isso? Por que aquilo? Porque muitas vezes você não está acolhendo a palavra como sendo de Deus, você está acolhendo a palavra de homens. Senhor Jesus, essa palavra é de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, que o Senhor nos dê um coração, né, para acolher essa palavra. Aí, irmãos, em Gálatas 5:25, aqui também foi falado de outro andar. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Entende que no capítulo 5:16 diz assim, porém andai. Isso aqui é, né, andai. Tá mostrando que é pessoal, né? Andai. No 25 ele diz, se vivermos, é um viver coletivo. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E essa palavra aqui, esse andar aqui, né? No grego, ele é stoikel, que é um andar em marcha, né? Então, quem serviu o exército, a aeronáutica, a marinha, sabe muito bem do que a gente está falando, né? É um andar num só compasso, né? Senhor Jesus, é dessa forma que Deus quer que nós hoje andemos na vida da igreja. Sabe, nós somos, o corpo de Cristo é formado de muitos membros, mas nós precisamos ter um só andar, um só viver, um só falar, uma só alma, uma só disposição, um só sentimento. Mas eu penso assim, eu não concordo, não sei o quê. Você já não está andando no andar stoikel, né? E nem muito menos peripatel, né? Você não está andando no viver, você não está andando dia a dia no Espírito e você também não está andando stoikel, você não está andando em marcha com os demais irmãos. Nós devemos ter esse coração, viu, irmão? Andar junto com os irmãos. Senhor Jesus. Então, esse é o andar stoikel, né? Senhor Jesus, que é o andar coletivo, andar na mesma direção, juntos, né? A mesma direção juntos. Vamos pregar o Evangelho? Vamos! Ó, irmão, tal dia nós vamos sair para a pregação do Evangelho. Amém? Sou um com os irmãos. Isso demonstra a nossa unidade no corpo de Cristo, né? Não fique arrazoando
fazendo conta, será que vai dar certo? Mas já pegamos tanto o evangelho. Nós somos semeadores da palavra de Deus. A nossa função, irmão, é semear a palavra de Deus. Nós semeamos a palavra e o crescimento vem de quem? O crescimento vem de Deus. É Deus que vai converter as pessoas. A nossa função é só simplesmente pregar o evangelho. Senhor Jesus, então nós precisamos estar andando nesse andar estoiquel, precisamos ser um, né? Senhor Jesus, vamos promover uma comunhão de casal, amém, né? Os casais precisam ser os primeiros, com toda empolgação, amém, somos um, vamos fazer uma festa do bolo, amém. Aí muitas vezes, irmão, a nossa condição é, será que isso vai dar certo? Né? Você vai cooperar, irmão? Não sei. Você vai vir, irmão? Não sei. Irmão, isso não é um viver de alguém que está vivendo a unidade do Espírito no vínculo da paz. Senhor Jesus, o Senhor nos chamou, irmão, para cooperar com Ele, para servir o Senhor. Vocês não estão aqui para servir o irmão Xavier. Acho que não tem ninguém aqui nessa noite por causa do irmão Xavier, né? Acho que nem a Danila, que é minha filha, não veio aqui por causa de mim. Nós estamos aqui, irmão, por causa do Senhor. Né? Nós estamos aqui por causa daquele que nos arregimentou, aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Senhor Jesus, você não tinha nem como questionar. Né? Lembra quando Jesus chegou para Pedro, lá na beira do rio? O Senhor Jesus falou assim, Pedro, vem comigo e eu te farei pescadores de homem. O que Pedro falou? Não, Senhor, o mar que hoje está dando peixe, né? A gente tem umas dívidas para pagar, tem umas coisas aí para arrumar, né? Aí ficou dando um bocado de justificativa. Foi isso que Pedro fez? Não, a palavra diz que Pedro deixou o Pai, deixou tudo e seguiu o Senhor. Agora, o que será que tinha no Senhor Jesus que ele encantava as pessoas? Né? Senhor Jesus, com certeza, irmão, o amor, né? A forma como ele falava, a forma como ele serviu os homens, porque naquela época ele estava aqui na terra servindo aos homens, né? Ele veio aqui para servir, para morrer no nosso lugar, né? Senhor Jesus, o tempo correu, né? Vamos voltar aqui, 4:4. Há, porém, um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Em outras palavras, irmão, só há um Deus, que é Pai de todos. Pai de todos, irmão. É o seu Pai, é o meu Pai. Então, por que ainda há divergências, né? Ainda há essas coisas entre nós, né? Senhor Jesus, né? A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça, né? Cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. O que é que você é? Vou perguntar de novo. O que é que você é? Irmão, você não pode esquecer a sua identidade. Você e eu somos um membro do corpo de Cristo. Senhor Jesus, você e eu, irmão, somos servos do Deus vivo. Senhor Jesus, nós na igreja não damos importância para essa questão. Você é pastor? Quantas pessoas já perguntaram para mim, você é pastor? Você é formado em teologia? Não, meu amigo, eu sou apenas um simples membro do corpo de Cristo. É isso que eu sou. Como diz o hino, eu sou apenas um pecador que graça ganhou. Só isso que eu sou. Isso está de bom tamanho para mim, né? Não tenho mais nenhuma ambição por mais nada. Sendo um servo de Cristo, um membro do corpo de Cristo, isso para mim está de bom tamanho. Louvado seja o Senhor.
Ó Senhor Jesus. Então, bem rapidinho, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12 fala das operações. Capítulo 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, né? E há também diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todo. Senhor Jesus, tudo é Deus. É Deus que concede o dom, né? Senhor Jesus, é Deus que nos capacita a servir, é Deus que nos capacita as diversidades nas realizações, tudo é Ele. E no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Eu quero fazer uma pergunta: por que você está na vida da igreja? E ainda tem outra, né? Por que você está na vida da igreja? O que te trouxe para a vida da igreja? O que vocês têm feito na vida da igreja? Em outras palavras, irmão, por que você está no corpo de Cristo? O que você está fazendo no corpo de Cristo? Qual é a sua expectativa para com o corpo de Cristo? Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito, né? A manifestação do Espírito é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Deus não trabalha aleatoriamente. Ele não faz nada, né? Sei lá, será que vai dar certo? Não, tudo tem um propósito. Nós estamos aqui, irmão, porque não porque somos bons. Quem é bom nessa noite, levante a mão. Ninguém arrisca. Levanta a mão. Né? Nós estamos aqui, irmão, por causa da misericórdia de Deus. Foi Deus que nos trouxe. Foi Deus que nos escolheu. Foi Deus que nos colocou na igreja. E o Espírito de Deus hoje está trabalhando em nós. Senhor Jesus, então nós precisamos, irmãos, atentar para a questão da unidade de Cristo. Essa unidade do Espírito, ela vai trazer o Senhor Jesus de volta. Tá? Não pense que o cristianismo em geral vai trazer Deus de volta, não. Não vai mesmo. Quem vai trazer Jesus de volta são aqueles que se posicionarem por essa unidade. Essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Senhor Jesus, é isso que Deus está aguardando. É isso que Deus está esperando. É isso que Deus está trabalhando. Ele está gerando essa unidade entre o seu povo. Senhor Jesus, mas se eu estiver dividido disso, se eu tiver com um pensamento diferente disso, com certeza eu não serei um que irá cooperar para essa unidade. Para que essa unidade ela seja construída, ela seja solidificada, né? Eu preciso me esforçar humildemente para preservar a unidade da paz. Amém? Jesus é o Senhor. Posso orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família, orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família. Acende a vitória.